A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo e todos que vão assistir esse vídeo. Hoje eu tô aqui, nesse momento da tarde, né? O sol tá lindo. Hoje não tá chovendo não, tá sol. Para falar de uma coisa que eu creio que todos nós deveríamos prestar mais atenção. Porque muitas vezes passa muitas coisas despercebidas de nós. E hoje Deus me pede para lembrar a vocês da morte dele. Praticamente da cruz. Então, eu coloquei assim. Nossa. Eu coloquei assim, para que vocês não me interpretem mal. Eu peço que todos prestem bastante atenção no que vai ser dito aqui, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nesse momento estou aqui, meu Pai, para engrandecer Teu nome, porque grande Ele já é, meu Pai, é simplesmente só para glorificar. Dizer que Tu és lindo, maravilhoso, pedir-te perdão em nome do Teu Filho Jesus pelas minhas falhas, aleluias, glória a Deus. Te apresentar, meus irmãos em Cristo, te pedir que os perdoe também em nome de Jesus. E que o Senhor venha usar o vaso aqui que é de barro, Pai. Fale por mim aquilo que o Senhor quer que eu fale em nome do Teu Filho Jesus. Usa-me, Senhor, eis-me aqui. Amém. E graças a Deus. Gente, é o seguinte, eu coloquei assim, ó. O sacrifício dos católicos e a incredulidade dos cristãos sobre a Sexta-feira Santa, ou seja, morte de Cristo. Gente, muitos de nós viemos do catolicismo, não é isso? No meu tempo, a sexta-feira era assim, ninguém comia nada, ninguém podia falar nada, até se falasse no sábado, de manhã apanhava. Ninguém podia, não fazia-se nada. Nada. Era um silêncio total, era um respeito total. Minha avó hiper mega católica. Eu passei um tempo com ela e eu sei como era minha avó. A minha orelha que o diga. Vivia saindo sangue de tanto que ela puxava. Ela me levava direto para a igreja. Eu era o quê? Uma criança. De 6 para 7 anos, eu lá queria saber de ouvir padre falar, eu queria saber de brincar, olhar para um lado, olhar para o outro, sabe como é que é criança, né? Mas ela é rigorosa, né? E eu não reclamo não, eu agradeço a Deus pela minha avó, sabe? Ela hoje está bem velhinha, bem senhora, mas ela tem uma fé, a fé é diferente. Toda a fé do católico, ela é uma fé diferente. Mas não é porque o católico tem uma fé diferente que muitos dizem por aí que os católicos não serão salvos. Não, eu já penso ao contrário. De um tempo para cá eu passei a observar o evangelho com outros olhos. Os ministérios, os pastores, pastoras, sabe? Os padres. Passei a observar os cristãos, os católicos, tudo. E aí eu paro e fico observando e pensando. E eu converso muito com Deus e eu falo, olha meu Pai, estamos vivendo tempos tão diferentes, né? Porque assim, olha, quando o Pedro negou Jesus, Jesus tinha avisado a ele antes. Porque Pedro achava que ele não caía, que ele não era falho, que ele era forte o suficiente, que ele aguentaria ir até a morte com o Senhor, que ele jamais fugiria, que ele jamais o negaria. E Jesus provou que ele não era melhor do que ninguém. E hoje em dia não está diferente. Deus está toda hora chamando a atenção
para falar do povo dele. Mas o povo não se une. Ninguém quer se unir. As placas das igrejas estão separando os cristãos. Porque minha igreja tem uma festa, porque minha igreja é melhor, porque minha igreja fulano prega melhor, porque fulano na minha igreja canta melhor. Eu vou para vigília porque ali tem vigília, cá não tem. Virou uma concorrência. Gente, a igreja está sendo vista como um mercado de trabalho. Não como uma casa para adorar ao Senhor. Eu fico muito triste com isso. E eu paro e eu reflito. E eu peço ao Senhor, sabe, me dê sabedoria. Me dê mansidão para não machucar as pessoas, porque eu não gosto quando ninguém me machuca. Eu quero, né? Eu peço essas coisas a Deus em nome de Jesus. Eu falo, Senhor, me faz manso. Para que tanta brabeza? Eu não vou a lugar nenhum sendo, né, radical, jamais. E o Senhor tem me feito aquilo que eu tenho pedido a Ele. Eu tenho agradecido, porque Ele tem ouvido minhas orações. E eu tô aqui hoje para falar, gente, de algo que dói na alma de qualquer pessoa, só é prestar atenção. Olha só, Jesus foi traído por um beijo na face. Por um dos seus que andava com ele. Ele sabia? Sabia. Mas era preciso isso acontecer para o propósito ser cumprido. Negado 3 vezes pelo seu melhor amigo. Imagina você ser traído. Olha, por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, nós somos traídos pelos nossos melhores amigos. Porque o exemplo já veio de Jesus. Ninguém trai um estranho. Você já reparou que quando alguém é levado para a morte, o recado nunca vem de um estranho, é sempre de um conhecido? Fulano está te chamando ali. Ou então quando alguém quer matar alguém, bate na porta, te chama, a voz é conhecida, a pessoa vai abrir. Porque isso acontece, eu estou falando isso assim, tão, com essa simplicidade, porque hoje em dia está assim. Todo mundo está vendo o que é que está acontecendo. Não é o estranho que nos prejudica. São os conhecidos, por isso que Jesus fala que ele veio para ser lança no meio de nós, principalmente pela nossa família. Ele falou o quê? Que o de dentro da casa iria nos perseguir, porque o exemplo já veio dali. O exemplo já veio de dentro da casa. Ele não foi traído por um estranho, foi traído por alguém que andava com ele. Eu estou aqui para falar da morte de Jesus. Olha, antes dessas coisas acontecer, ele orou 3 vezes. Levou seus melhores amigos para orar com ele. Ele estava agoniado, porque ele sabia que estava chegando o dia da morte, o dia do seu sacrifício. Claro que ele, sendo Deus, o Verbo encarnado, ele sabia que ele ia morrer, mas que tudo isso ia acontecer. Porém, quando o véu se rasgou, tudo isso foi perdoado. Quem tem consciência, assume, pede perdão e não pratica mais. Mas quem vive do versículo, o véu foi rasgado, meus pecados foram perdoados, fica o tempo todo pecando, achando que no último dia vai ser salvo e tendo a consciência que não pode mais fazer aquilo. Então ele orou 3 vezes na madrugada. Na madrugada. Eu conheci cristãos aqui que acham que orar de madrugada é uma bobagem. Foi isso que eu vi. Sabendo que seu sacrifício estava próximo, verteu lágrimas de sangue. Se humilhou diante do Pai, suplicando que, se possível, afastasse dele aquele cálice. Ele sabia que iria ser humilhado, traído, negado, esbofeteado, cuspido, meu Deus, chicoteado. Imagine, gente, quando eu paro para pensar assim na morte de Jesus, me vem assim uma dor tão grande. Porque quando eu era menina, imagine, eu creio que você também, que tem gente aí, até mais de idade, que me assiste.
Como era que a gente apanhava, né? Era uma surra que... Uma vez eu tomei uma surra tão grande, mas tão grande, de pitó de boi. Não sei se vocês conhecem pitó de boi. Tira, deixa secar e bota um prego para poder ele ficar bem sequinho. E eu tomei uma surra da minha mãe daquilo. Eu era menina, né? Eu era menina. E eu me lembro que eu chorei, eu fiquei toda inchada e sangrando, né? E era a hora do almoço e ela botou farinha e assou uma carne lá e botou naquele pratinho de alumínio. Eu me lembro que caía meu sangue dentro daquele prato. E ela mandava eu calar a boca porque eu soluçava de tanto que eu chorava. Foi uma surra. Aquela surra ali é inesquecível, é difícil de esquecer, sabe por quê? Porque eu senti dor. Porque sangrou minhas costas, sangrou minhas pernas, sangrou meus braços. E aí eu fico imaginando, se eu, mera pecadora, doeu tanto, e o verbo encarnado, que ele era de carne, né? Metade humano, metade espiritual. Imagine a chicotada que Jesus levou nas costas. O sangue vertendo ali, ele calado, sendo acusado de coisas que não fez. Oh, meu Deus. Misericórdia, Senhor, quanta dor. Cansado, porque passou horas apanhando. Oh, meu Deus. Imagine a dor do nosso irmão. Então, gente, eu fico olhando e eu comparo a loucura dos católicos com a frieza dos cristãos, quando o assunto é a morte de Cristo. Hoje em dia você vai na casa das pessoas, dos cristãos, é banquete, gente. É comida e mais comida em plena sexta-feira. Ninguém vê ninguém jejuando, ninguém chorando. Ninguém vê ninguém orando. Meu Deus. É como se estivesse esganado de fome. Como se a carne falasse mais alto do que a fé, do que o amor. Como se naquele dia as pessoas, sabe, olha assim, parece que esqueceu de Jesus. Esqueceu que foi naquela sexta. Eu não estou dizendo que foi essa sexta, mas foi numa sexta. E essa sexta está marcada na folhinha como feriado e ninguém respeita. Eu fui criada não comendo nada dia de sexta, não. Que nem eu falei pra vocês. E quando às vezes minha mãe me dava pra ali, me dava pra acolá, e eu chegava naqueles lugares ali esquisitos, com aquela gente que eu nunca tinha visto na vida, era a mesma coisa. Ninguém comia na sexta-feira. Só ia comer no sábado, depois do meio-dia. Errado. Errado. Mas era o jeito deles. Mas você acha que Deus não olha esse sacrifício deles? Você acha que Deus vai estar... Ele tem ali os católicos idolatrando. Tudo erradíssimo. Idolatra a imagem. Errado, mas eles têm uma fé tão linda. A fé deles é diferente da dos cristãos. É fervorosa. Tem católico que não adora imagem, não. Tem católico fervoroso que sabe que Deus é um só e não tem nenhuma imagem dentro da tua casa. Mas tem uns que têm misericórdia, né? Fazer o quê? Olha, gente, neste dia, Sexta-feira Santa, que os antigos chamavam de Sexta-feira Maior, quando celebramos a paixão e morte de Jesus, o silêncio, o jejum e a oração deve marcar este momento. Ao contrário do que muitos pensam, a paixão não deve ser vivida em clima de luto. Não é para você ficar,
Não, porque ele não morreu. Ele ressuscitou. É para você respeitar este dia. Porque este dia ficou marcado na humanidade inteira. Porque fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Sabemos que ele está vivo. Por isso que a loucura do católico é diferente, porque eles agem como se, sabe, se Cristo ali naquele momento tivesse morto e depois ressuscitou. Não. A gente já vê diferente. Mas o que está faltando no meio do cristão é o temor por este dia. O cristão tem uma gula neste dia mais do que os outros dias. É incrível. Olha, a paixão não deve ser vivida em clima de luto, mas de profundo respeito e meditação. Olha aí, meditação na palavra. Que dia mais lindo para estar em família meditando. O que é que vocês acham? Diante da morte do Senhor, que ao morrer foi vitorioso e trouxe a salvação para todos, ressurgindo para a vida eterna. Isso aqui eu tirei de um esboço católico. Isso aqui não foi dos cristãos, foi de um esboço católico que eu achei. É que eu futuco tudo. Quando eu quero falar de Deus, eu vou ali, eu vou acolá, eu clico ali, eu pesquiso em um livro e aí vai. Olha, é preciso manter um silêncio interior por dentro, acalmar teu pensamento. Ó, chama a Deus, Senhor, alivia minha mente, dá silêncio e calma para minha alma. Eu escolhi esse dia para meditar sobre o Senhor. Sabe, meu Pai, tem dias na minha vida que eu estou correndo no trabalho, eu estou no trânsito, estou no carro, eu estou no escritório, eu estou na farmácia, eu estou na fábrica, eu estou no hospital, eu estou lavando roupa, eu estou cozinhando, eu estou, sabe, papai, correndo. Mas hoje, Pai, me ensina a meditar. Olhar para a cruz, lembrar da tua morte. Eu sei que o Senhor está vivo, mas eu quero lembrar da tua morte, eu quero sentir, eu quero imaginar como se eu estivesse lá naquele dia. Oh, Pai, em nome do teu Filho Jesus, sabe? Como se fosse assim, uma imagem, sabe, telesplantada, me transporta para lá, Pai, através da minha mente, sabe, através do meu pensamento. Eu vou ficar aqui quietinha, sentada, imaginando. Me leva, Pai, me faz sentir, porque eu preciso entender a cruz e eu preciso amar mais ainda. Eu preciso aprender deste amor, eu preciso entender que amor é esse, em nome do teu Filho Jesus. Deus vai, porque eu canso de sentar. Agora mesmo eu estava aqui imaginando o sofrimento. Olha, e você também tem que se ver a abstinência de carne, né? Por exemplo, assim, eu conheço uma pessoa que já está um mês antes, isso é coisa de católico, sem comer carne, né? A quaresma que eles falam, né? Isso, então, os crentes também falam a quaresma, que eu já vi. Tem deles que só deixam, não come carne na sexta e outros comem. É uma misturação, gente, eu não sei, eu não entendo. Eu acho que esse dia deve ser bem respeitado. É um dia para você meditar na palavra do Senhor. É um dia para você jejuar. Começando da madrugada. Da madrugada. Lembra-te que Jesus orou de madrugada. Comece da madrugada. Sabe, começa na quinta na madrugada, às 3 horas da manhã. E vai às 6 da manhã, da sexta, orando, clamando. Nós temos muito pecado para confessar a Deus. Muito. Mas muito mesmo. Temos falhas demais. Tem pensamento que a gente não quer e de repente está dentro da nossa mente. Como Paulo diz. Lembra o que Paulo fala? As coisas que eu quero fazer eu não consigo. Então, isso acontece com nós. A gente não quer, mas de repente está pensando. A gente quer fazer o certo, mas está fazendo tudo errado. Existem pessoas que muitas vezes estão se achando assim, o cristão,
sabe? O certo, né? Será? Será que estamos sendo certo mesmo? Será que estamos agindo com a vontade do Senhor? Será que estamos mesmo andando pelos caminhos do Senhor, sem desviar para a esquerda, sem desviar para a direita? Quando estamos só, eu fico sozinho em Deus, eu não tenho nem com quem falar aqui dentro de casa, é só eu e Ele mesmo. Mas quem mora com pessoas, cristão, às vezes tem um probleminha lá na igreja e você acaba levando esse problema para dentro da sua casa e acaba surgindo o nome de pessoas. Olha aí, a falha. Então a gente não está fazendo como Deus quer. A gente não é aquilo que Deus quer ainda. A gente pensa que é. No nosso haver, a gente olha e fala, não estou certo, eu estou agindo certo, eu estou correta, eu estou indo direitinho. Mas já parou para pensar e para perguntar para o Senhor, Pai, eu estou agindo conforme a tua vontade? Eu estou fazendo, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, o que o Senhor quer? Como é que está o teu coração? Hein? Como é que está as mágoas, os ressentimentos, as raivas? Como é que está isso? Como é que está a tua vida diante do altar do Senhor com esses empecilhos? Olhando o vizinho, olhando a cunhada, olhando para o tio, até mesmo, muitas vezes fala até do esposo. Como é que está a tua vida espiritual diante do Senhor? Por que não aproveita esse dia e da madrugada, que nem eu falei, de quinta para sexta, e vai até onde teu corpo aguentar. Vai até o sábado à noite, o pôr do sol, que foi quando as mulheres foram ver e chegou lá o corpo do Senhor já não estava mais, porque ele já havia ressuscitado. Que tal fazer isso? Porque vai vir os dias, meus irmãos, que não vamos ter o que comer. Se você não treinar o teu corpo, como é que ele vai suportar? Vai ter dias que não vai ter água para beber. Se você não treinar o seu corpo, como é que você vai aguentar passar 2, 3 dias sem beber água? Tudo é treinamento. Psicológico também. Então mata a carne, essa ânsia, essa gula de querer comer e beber. Água, suco, vinho, refrigerante. Se abstenha disso. Só sexta até sábado, pôr do sol. Conversa com Deus. Pede força, que a gente não tem força não. Não tem nem coragem. Pede força, pede coragem. Se agarra nas vestes do Senhor. Sabe, Ele dá discernimento. Ele dá força. Porque nós não temos força nenhuma. A nossa força vem do Senhor. Vamos continuar. Deve ser um dia de meditação, de contemplação do amor de Deus, que nos deu o seu Filho único para que quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está escrito em João 3,16. Meus irmãos, isso me chamou muita atenção, porque estamos em guerras espirituais. E a nossa luta, ela não é contra a carne. A nossa luta, ela não é contra nossos parentes, contra os nossos amigos, contra os adversários que se levantam, contra os vizinhos, contra as fofocas. Não é, gente. Não adianta você querer bater boca com seu irmão em Cristo achando que vai resolver, porque é tolice. Você vai brigar com o espírito usando a sua carne. Isso não é sabedoria. Não é sabedoria. Está escrito que essa crosta
Só é vencida com jejum e oração. Aproveita este dia e jejua. Faz o sacrifício para o Senhor. Gente, Ele morreu na cruz por nós. Olha para a cruz pelo menos um pouco. Imagina aquela dor, aquela humilhação. Mata essa carne em nome de Jesus. Controla essa ânsia de querer comer, sabe? Come a palavra do Senhor. Medita na palavra do Senhor. Estude a palavra do Senhor. Esteja com quem gosta de orar. Une um grupo. Gente, vamos unir um grupo. Vamos fazer uma mini vigília. Da meia-noite às 6 da manhã. Não precisa escandalizar para acordar os vizinhos. Em oração, conversa, trocando ideias, sabe? Conhecimentos. E aí a fome, o corpo vai sentir. É normal, vamos sentir sim. Não é? Nós somos humanos. Claro que a gente vai sentir fome. Mas não coma. Toda vez que sentir fome, bebe um copo de água. Água é espírito. Aleluias, glória a Deus. Vai te renovar por dentro. Água alimenta. Porque não está escrito na Bíblia que Jesus jejuou de água. Porque se ele tivesse jejuado de água, quando o diabo apareceu, tinha oferecido vinho para ele. Mas ele ofereceu pão. Pão. Ninguém presta atenção nos versículos. Então, meus irmãos, entende? Outra coisa também que me chama muita atenção entre os católicos e os cristãos. Um tempo atrás, me disseram, eu não vou falar o ministério, falando sobre Maria, eu cheguei uma vez e falei assim, vixe Maria, Maria não. Nós não fala de Maria aqui não, Maria não é nada, sangue de Cristo tem poder, misericórdia, Senhor. Porque Maria não tem valor entre os cristãos. Mas os católicos ovacionam Maria. Fizeram até imagem de Maria, idolatram Maria. É errada essa idolatria? É. Mas preste atenção no respeito que ele tem pela mulher escolhida para dar à luz a graça. E aí, gostou? A graça. E o verbo que era Deus, se encarnou no ventre. Aqui eu peguei de Lucas, isso aqui foi o que eu coloquei, né? Parte B, versículo 1, parte B. E o verbo que era Deus se encarnou no ventre, isso foi o que pus, de uma virgem despojada, já vem da Bíblia, com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da Virgem era Maria. Maria, mulher, como eu, como você, que nós nascemos virgem. Mas quem somos nós? Oh, aleluia, para ser escolhida. No Velho Testamento, Israel vivia sobre a lei mosaica. Ou seja, sobre a lei de Moisés. Por isso que lá ninguém fala de Maria. Por isso ninguém fala de Maria, mãe de Jesus. Mas Maria é uma peça muito importante, porque Maria já faz parte da graça. Eita glória! Aleluias! O ventre de Maria foi usado para que Deus, o Verbo encarnado, usasse o ventre de Maria para dar a graça. Perceba como o anjo falou com ela. Lucas 2, parte B. Salve a agraciada. Eita glória. Salve a agraciada, que lindo. Salve a agraciada. Por quê? Porque ela ia dar luz à graça. Ela foi escolhida para dar luz à graça. A nossa libertação. O nosso cartão para passar para o outro lado. Para cima. Aleluias. Então Maria se tornou agraciada pelas palavras liberadas através da boca do anjo. Palavras têm poder. Olha só que coisa linda.
O anjo apareceu a Maria. Salve, agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Eita Deus grande, eita Deus maravilhoso. Então os católicos ovacionam Maria como Salve Maria cheia de graça, porque eles entendem que através de Maria o Verbo se tornou carne e veio ao mundo para que através da graça fôssemos salvos. Foi preciso Deus usar o ventre de uma mulher, mas foi Ele quem quis, para se tornar carne, humano. E através desta mulher, Ele veio nos dar graça, graça essa imerecida. A gente não merece essa graça, somos salvos pela graça, gente. Como é que um cristão abre a boca aí para falar que Maria não é nada? Para falar que Maria não existe? Que loucura é essa em nome de Jesus? Ela não pode ser venerada. Toda honra, toda glória seja ao nosso Pai, mas não devemos esquecer de Maria. Peça muito importante na Bíblia. Se não fosse assim, o nome de Maria não estava na Bíblia. Enquanto muitos cristãos negam Maria, como se ela fosse uma mulher qualquer, Maria foi cheia do Espírito Santo, apesar que não está escrito na Bíblia que ela pulava ou falava em línguas estranhas, mas o fato de ser agraciada, porque em seu ventre levava a graça, se tornou cheia do Espírito Santo. Cristãos, não podemos mais negar o nome de Maria. Escuta, a lei de Moisés foi rasgada assim como Jesus falou, está consumado. Tem muita gente presa à lei de Moisés e está se esquecendo. Sabe, tem muita gente assim que está praticamente vivendo para Moisés. Moisés foi usado por Deus, escreveu muitos livros, claro, todo mundo sabe, os primeiros livros, Pentateuco, foi ele que escreveu. Usado pelo Espírito Santo, usado por Deus. Mas não é para você se ovacionar a Moisés. Moisés, ele é o escritor, mas o autor daquelas palavras é Deus. Tem muita gente se esquecendo disso. Aí vive lá na lei mosaica e esquece da graça. E no dia que Jesus voltar, como é que vai ser? Você vai lembrar que você vai ser salvo por Moisés ou pela graça? Se vocês negam a Maria, vocês vão estar negando a Jesus também. Porque Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus. Não é para vocês ovacionar Maria, não. Mas fale de Maria nos púlpitos, é muito importante. É muito importante. Fale da lei mosaica e fale da graça. Porque tem muito cristão travado, preso a uma coisa, meu Deus, que não existe mais. De Gênesis, você vai ver que já vai mudando. Ó, de Gênesis, aí você vai pegando os primeiros livros. Deixa eu falar aqui, meu Deus do céu. Para ninguém dizer que eu sou doida, né? Que de repente o povo vai falar, tá cheio de heresia, tá cheio de demônio, tá amarrado. Em nome de Jesus. Olha, Gênesis fala da lei mosaica. Samuel também vive a lei mosaica através de Davi e tudo. Tudo isso só muda quando chega em Mateus, que conta a história, que também é repetida em Lucas, do nascimento de Jesus, da virgem que foi escolhida para dar a luz ao nosso irmão intercessor, que morreu por nós na cruz, e que seremos salvos pela graça, que é uma graça imerecida que nós não merecemos. E o apelo, meus irmãos, continua sendo, olha para a cruz em nome de Jesus. E neste dia que está se aproximando, que os católicos abrem mão de tantas coisas, porque eles
vive esse dia com muito respeito, praticamente um luto, é errado, porque Jesus está vivo, mas se mira no espelho deles e jejue, se consagre diante do Senhor, ore, se confesse ao Pai, entra no teu íntimo, lá, fecha aquela porta, ore a Deus, fala o que teu coração está sentindo, sem ter que enfeitar palavras, que Deus não quer saber de enfeite não, minha filha, meu filho. Seja sincero como Davi foi. Abra teu coração para Deus. Fala tudo que, sabe, tudo que está te prendendo ainda, tudo que te impede de servir o melhor. Porque a gente pensa que quem está servindo, mas não está não, gente. Não está. A gente precisa admitir para nós mesmos, Senhor, eu estou falha. Está acontecendo tantas coisas, meu Deus. Me ajuda. Me dê forças para aquilo que eu não tenho. Me ensina a suportar as coisas que eu não aguento. Em nome do teu filho Jesus. Me compreende. Sabe, Senhor, me faz compreender as coisas. Deus, Ele é amor. Ele é justiça. Ele é tudo. Mas Ele está clamando as pessoas para que as pessoas se voltem para Ele. Tem cristão que só pega na Bíblia aos domingos, gente. Eu sei disso. Tem cristão que muitas vezes chega do trabalho, assiste a novela das 5, se deixar vai até às 10, 11 horas da noite, e no celular, e a Bíblia nada. Tem cristão que deita sem orar e levanta sem agradecer. É só cristão do domingo. Eu não estou aqui para te julgar. Eu não estou aqui para apontar meu dedo. Mas faça um autoexame em você mesmo. Chegue para Deus e seja homem, seja mulher e confesse. Eu não estou tendo força para pegar a Bíblia durante a semana. Eu não estou tendo força para orar quando deito, nem para agradecer quando levanto. Me ajuda, meu Deus, em nome de Jesus. Eu quero voltar ao primeiro amor, que o meu primeiro amor está morrendo. Não permita que minha fé se apague, em nome de Jesus. Acende esse tição em mim. Aproveita esse dia de Páscoa que está chegando, em nome de Jesus. E não fique dizendo que o coelhinho vai trazer ovo, não. Não. Lembra que não foi o coelho que morreu na cruz por você, não. Esse negócio de malhar o Judas no sábado é mentira, porque Judas se enforcou, ninguém matou Judas. Ninguém malhou Judas, Judas foi lá, se arrependeu tanto, a dor do arrependimento, sabe, foi tanto, ele se sentiu a pior pessoa do mundo que ele foi lá e se enforcou. Ninguém matou Judas, sábado de aleluia, para com isso. O sábado é pra gente continuar em oração, em jejum, consagração, até o pôr do sol. E esperar a resposta vir de Deus. Porque muitas vezes o cristão, ele faz um jejum, ele faz um sacrifício tão lindo, mas não espera a resposta. É tão ansioso que vai lá e não é assim. Espera Deus te responder o que você está pedindo, o que você quer. Não peça dinheiro, não peça milagre, não. Peça para ser um cristão melhor. Sabe? Pede a Ele assim, Senhor, me desprende das coisas que ainda me prende. Eu quero amar os meus irmãos em nome de Jesus, seja eles cristãos, seja que não for. Porque o Senhor, meu Pai, não faz distinção de ninguém. Me ensina a ser como o Senhor em nome de Jesus. Porque eu estou pecando, porque eu estou julgando, porque eu estou olhando a roupa de fulano, porque eu estou olhando o cabelo de cicrano, porque eu tô olhando que fulano tá falando gíria, porque ciclano tem brinco no nariz, outro não sei aonde. Pede para Deus te ensinar a olhar para Ele. Porque quando nós olhamos para o lado, a gente vai apontar. Porque a gente acha que a gente é perfeito. E esquece dos nossos erros e vamos olhar o erro dos outros. Esquece, em nome de Jesus, as pessoas. Nós somos humanos, somos falhos. Esquece.
Foca em Deus, em nome de Jesus. E vamos se unir. Porque enquanto não houver união, eita, meu pai, vai estar difícil. Vai estar difícil para nós. Ou a gente se une, ou muito de nós vai ficar para trás. Será que vai valer a pena perder a salvação? Lutamos tanto, tanto. Vai valer a pena perder a salvação? Porque um não pode se unir com o outro? Porque a doutrina da sua igreja é assim, a sua é assada, a sua é crua, a sua é cozida, a sua é mal passada? Vale a pena seguir doutrina de homem e esquecer da do Senhor? Qual o mandamento que Deus ordenou? Qual o mandamento que Deus deixou? O principal mandamento. Porque tem gente que fala, são 10, tem que seguir os 10. Você segue os 10 mandamentos. Você segue os 10 mandamentos. Arrisca? Segue mesmo? Não segue, não. Quem és tu? Quem és tu? Não segue, não. Não venha pra cá danando de santo, não, porque não existe. É difícil. Não é impossível, porque Deus tem misericórdia de nós. Mas é difícil amar o próximo como a nós mesmos. A gente fala mal do próximo, a gente aponta o próximo, a gente às vezes tem ódio do próximo, tem mágoa do próximo. Tudo que você sente pelo próximo, você sente por você. Então você está se rejeitando, não está se amando, não está se querendo. Como que eu ou você vai dizer que ama Jesus desse jeito? Será que a gente ama Deus desse jeito? Não. Você ama Deus e não está falando com teu irmão. Sangue de Cristo tem poder. Você ama Deus e não consegue perdoar? Você ama Deus e deixa o seu orgulho falar mais alto? Vamos nos corrigir nesses dias. O convite é: vamos começar na madrugada de quinta para sexta e vamos terminar no sábado ao pôr do sol e esperar a resposta de Deus. Porque nós estamos precisando nos limpar das nossas imundícias, reconhecer que somos pecadores diante do Senhor, pedir perdão e que Ele venha ter misericórdia de nós, em nome de Jesus.